Olá, querido irmão, querida irmã, a paz e o amor de Deus estejam com você nesse domingo, dia do Senhor. Hoje nós também comemoramos e celebramos o dia de Santo Antônio de Pádua, o santo casamenteiro, como muitos dizem, né? Nós queremos iniciar esse nosso encontro na presença do nosso Deus, com a companhia e intercessão de Santo Antônio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, nós vamos tomar o Evangelho do dia de hoje, que está em Marcos 4, de 26 a 34. Marcos 4, 26 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus: o reino de Deus é como um homem que lança a semente à terra. Dorme, levanta-se de dia e de noite, e a semente brota e cresce, sem ele o perceber, pois a terra por si mesma produz primeiro a planta, depois a espiga e por último o grão abundantemente na espiga. Quando o fruto amadurece, ele mete-lhe a foice, porque é chegada a hora da colheita. Dizia também ele: a quem compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como o grão de mostarda, que quando é semeado, é a menor de todas as sementes, mas depois de semeada, cresce, torna-se maior que todas as hortaliças e estende de tal modo seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Era por meio de numerosas parábolas desse gênero que ele lhes anunciava a palavra, conforme era capazes de compreender. E não lhes falava a não ser em parábolas. A sós, porém, explicava tudo aos seus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, como nós acabamos de ouvir neste Evangelho, hoje o Senhor nos apresenta duas parábolas com as quais Ele quer nos falar sobre o reino dos céus, o reino de Deus. As duas parábolas que Ele usa: primeira, o grão que germina sozinho, e a outra, o grão de mostarda. Isto para nos falar de forma que nós melhor entendamos sobre a simplicidade de como fazer o reino de Deus acontecer em nosso meio. Esse reino de Deus que não é algo que já nasce pronto. O seu crescimento é gradativo e quase imperceptível, como o germinar de uma semente. Veja que nessa primeira parábola que o Senhor falava do grão que germina sozinho, a semente é plantada e ali, de dia e de noite, ela vai germinando. Ela vai germinando, vai nascendo, vai crescendo. Depois vem
as flores, depois vem as espigas ou as vagens e depois os grãos. Os grãos que servem para alimentar. Assim também o reino de Deus. Ele é semeado por várias pessoas, semeado de diversas formas, de forma que não é alarmante, de forma que não é uma coisa grandiosa que vai aparecer, mas que vai sendo germinada ou vai sendo construída de pouco a pouco, e ela vai crescendo, vai tomando forma e vai crescendo, crescendo e crescendo. Assim também ele fala da semente de mostarda. A semente de mostarda, ela é tão miudinha, né, quanto um pingo de caneta, que quando você pega a sua caneta e você solta ela assim, que ela bate no papel, ela faz aquele pingo ali, como o pingo do i que nós escrevemos. Ela é tão pequenininha assim, mas como o próprio Jesus fala, ela semeada, ela vai germinar, vai nascer, vai crescendo a hortaliça, de forma que depois até as aves dos céus vêm se abrigar, vêm se aninhar ali nesta hortaliça, neste pé de mostarda. O reino de Deus é assim também. E por isso mesmo, muitas vezes, quando nós, e todos nós somos chamados a construir esse reino, muitas vezes nós nos achamos tão insignificantes, tão pequenos. Talvez, aparentemente, nós não tenhamos nada para oferecer. Mas como nós ouvíamos também dias atrás no Evangelho que falava da viúva que deu aquelas dois quadrantes, né? 2 moedinhas pequenininhas ali. E o Senhor falou que aquela mulher havia dado da sua indigência, havia dado daquilo que lhe faria falta, enquanto que os outros davam tantas doações grandiosas para aparecer. Mas o reino de Deus é como aquela moedinha, como aquele quadrante, como a semente de mostarda, que nós temos talvez o nosso dom, que nós achamos tão insignificante, tão miudinho, mas que quando colocado a serviço, quando semeado na seara do Senhor, esse pouco nosso vai crescendo, vai tomando forma, vai podendo ajudar as pessoas, vai abrigando as pessoas, vai abrigando os filhos de Deus, vai dando segurança a eles. Por isso, todos nós somos chamados, então, a darmos daquilo que nós temos, mesmo que seja tão pouco, que nós possamos dar, doar, colocar a serviço do reino de Deus. Essa semente que nós plantamos, ela irá se tornar abrigo, irá se tornar segurança para os nossos iguais, para os nossos pares, como nós podemos dizer. Irmãos, e falar de construir o reino de Deus, falar em fazer crescer o reino de Deus, nós falamos de Antônio de Pádua, Santo Antônio, nessa imagenzinha bastante, como diz, artesanal, né? Bem feita, como se diz, na faca, essa aqui, né? Mas veja, a gente ganhou, tão interessante, essa imagem de Santo Antônio, que hoje nós celebramos a sua festa, celebramos o dia de Santo Antônio, esse grande estudioso e pregador, ele que era um frade agustiniano e depois passou para a ordem dos franciscanos. Foi muito conhecido pela sua vida despojada da riqueza, mesmo sendo de uma família
nascido, né, numa família abastada, influente, ele renunciou, abnegou a sua riqueza para poder fazer a vontade de Deus, para poder se colocar a serviço. O seu trabalho com os pobres foi marcante para que se tornasse tão conhecido. É um dos santos mais queridos no mundo inteiro, especialmente no nosso país, no Brasil. É um dos santos mais conhecidos, mais venerado, né? Ele desenvolveu um grande amor pela figura do menino Jesus, como está aqui, que ele teria recebido uma visão, né, da pessoa do menino Jesus. E por isso toda a imagem dele aparece com o menino em seus braços. Em todas as suas imagens aparece Antônio com o menino em seus braços. Chamado também de Santo Casamenteiro. Por que Santo Casamenteiro? Santo Casamenteiro porque ele, como eu disse, ele era a pessoa que ele trabalhava com os pobres, ele ajudava os pobres. Então, naquele tempo, as moças, elas, se tivessem dinheiro, elas conseguiam casamento. Então, as moças pobres, elas ficavam tudo coroa, porque não tinha o tal do dote, né, para poder levar para o seu casamento. Então, Santo Antônio se preocupava com isso. O que ele fazia? Ele conseguia o dinheiro para o dote da mulher, das mulheres pobres, então elas conseguiam casamento. Por isso que é chamado de santo casamenteiro. Não tem esse negócio de botar o Santo Antônio dentro do congelador da sua geladeira, botar de cabeça para baixo dentro da água. Não tem isso. Isso é tudo superstição. Peça a ele que interceda por você, que ajude você a conseguir, a encontrar o seu José, não é? A encontrar o seu José, aquele que é da vontade de Deus, tá bom? Então, tem muita coisa, você pode entrar na internet e procurar sobre Santo Antônio, que você vai se surpreender de tantas maravilhas. Ele era um excelente pregador, né? Ele teve várias situações muito interessantes, né? Que ele foi confundido com outro, ele em vez de pregar, ele foi para outro lugar para ser lavar banheiro, cuidar da cozinha e assim por diante. Quando descobriram que ele era um pregador, não faltava serviço para ele, não é? Então eu quero pedir a você, vamos agora nesse dia do Senhor, mas esse santo, não é que o santo seja maior do que o Senhor. Quando nós olhamos para o santo, nós veneramos e queremos pedir a Deus que nos faça também santos. É inspiração para todos nós. Então vamos rezar juntos a oração a Santo Antônio, dizendo: Santo Antônio, amigo dos pobres, peço-te a graça de nunca faltar pão e alimento em nossas mesas. Prometo-te, por minha vez, olhar sempre para os necessitados, repartindo com eles o pão que nos mandares. Por intermédio do trabalho honesto, ajuda-nos a buscar sempre o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus na Eucaristia. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um feliz domingo, uma santa semana para você. E hoje tenha um dia muito legal com sua família. Deus te abençoe e te proteja. Fique em paz. Vá à missa, hein? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.